Como amante do gênero de terror e entusiasta de absolutamente tudo aquilo que envolve as formas mais sombrias e lúgubres de arte, eu venho por meio deste apresentar minha defesa de tribunal para o gênero terror. Eu não sou advogado, acho que já deu para perceber que eu não curso direito, não é? Mas perpassando em altivez pela parcela e cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do quanto o gênero de terror em si dentro da ficção, da escrita criativa, é talvez um dos gêneros mais potentes e impressionantes, falando de narrativa, de qualidade de escrita, de quase tudo dentre os principais gêneros do escopo da ficção literária. E eu acho que, se você não for um grande entusiasta desse gênero, você deve ter tido agora dois tipos de reação. Uma talvez seja a curiosidade, ou talvez você tenha tido uma reação mais ou menos assim. Deve estar bêbado. E é por causa de pessoas como você que eu me motivei a fazer esse tipo de vídeo. De fato, se observarmos o terror bem de longe, unicamente como um gênero, o objetivo principal do terror é te causar medo, desconforto, sensações intensas, geralmente de natureza um pouco mais negativa, para pessoas que seguiam pelo padrão de positividade tóxica da nossa sociedade. Mas aqui vem a minha primeira provocação. Como você é capaz de chamar esse gênero de algo mais supostamente medíocre ou inferior, se é um gênero que está aceitando a aposta de provocar em você um dos sentimentos mais arcaicos da humanidade como espécie numa sala de cinema ou na sala da sua casa, no seu quarto, onde você está 100% confortável, onde não existe absolutamente nenhuma ameaça de verdade. Um gênero que está se propondo a só através de imagens ou de textos a romperem a barreira da racionalidade humana para te dar um misto de várias sensações que vão desde ameaça até paranoia, até desconfiança de si mesmo, até questionar a sua própria existência. Através de sustinhos, é claro, afinal de contas não tem coisa mais fácil do que assustar uma pessoa. E de fato não tem. É por isso que eu odeio os filmes no padrão do Invocaverso. Mas voltando para a questão, não é só com sustinhos baratos que você consegue fazer uma bilheteria tão absurda como essa numa faixa de tempo tão pequeno, sendo um diretor que praticamente começou no cinema blockbuster só com um filme um dia desses. E aqui vai a parte mais desafiadora do terror como um gênero de escrita criativa como um todo. É preciso de um entendimento muito profundo do ser humano para consegui-lo fazer medo sem provocar nenhuma ameaça verdadeira à nossa existência. Tirando para pessoas supersticiosas. Você precisa conhecer muito bem a natureza humana e tudo aquilo que é relacionável à natureza humana para conseguir manipular os sentimentos de uma pessoa dessa forma. E como são os seres sociais, filosóficos, criativos, psicológicos, políticos. Então, um bom terror, ele vai ter que manjar um pouco de cada coisa. Não à toa existem tantos subgêneros dentro do terror. Tem o terror tradicional, de shopping, tem o terror existencial, tem o terror com comédia, o terror psicológico, tem o terror cósmico, tem o terror comportamental, o terror social. E fugindo do risco de eu ter que me alongar em explicar todos esses subgêneros e as diversas formas de fazer uma pessoa questionar a sua própria sanidade, eu quero voltar para tentar do quanto só aqui já nos é fácil de perceber o quanto que um bom terror tem que mexer em muitas coisas. Às vezes, através da psicanálise, é preciso mexer em arquétipos arcaicos que trazemos desde a nossa formação como espécie. Às vezes é preciso mexer nas estruturas sociais que compõem a nossa forma de viver em sociedade durante todas as eras. Às vezes é necessário embarcar profundamente em diversos tipos de filosofias das mais obscuras possíveis, nas religiosidades mais antigas, nas profundezas mais terríveis e ameaçadoras do comportamento humano. E às vezes nem precisando nos levar assim tão longe, podendo ser num farol no meio do nada, numa estalagem de inverno, talvez num relaxante e tranquilo spa, numa casa de uma família avantajada japonesa, numa visita aos pais da sua namorada, dentro da sua mente, ou talvez do seu corpo. E com certeza é preciso ter um domínio muito grande de tudo isso para extrapolar a níveis que às vezes acabam ultrapassando o nosso pequeno senso mundano do que a gente chama de existência, para falar sobre terrores inomináveis que estão além da nossa própria capacidade de compreender alguma coisa como um conceito, se é que é possível colocar determinadas sensações, determinados impulsos como um conceito. E tudo isso às vezes trazendo outras emoções, falando às vezes de sentimentos, de comportamentos, de relacionamentos humanos, da nossa ética, para ir muito além do mero sustinho de shopping.
Achou que eu ia botar um jumpscare aqui, não é? Não. Se enganou. Eu espero ter defendido o gênero que eu tanto gosto, que tá tendo um ressurgimento muito grande no cinema ultimamente, principalmente com filmes como A Hora do Mal, Obsessão, há um tempo atrás, Substância, Pecadores. E eu gostaria de falar muito mais do gênero terror aqui, que eu já cheguei a falar sim em alguns vídeos desse canal, que eu recomendo que vocês vão ver lá depois. Também recomendo que, se vocês curtiram esse vídeo, deixem o teu like, considerem me seguir e comentem aqui embaixo se vocês gostariam que eu falasse mais desse gênero, sobre os subgêneros dentro dele, sobre filmes desses subgêneros que vocês gostariam que eu comentasse. Inclusive, aqui é um pedido pessoal, podem recomendar à vontade os filmes mais obscuros que vocês tiverem, tirando coisas criminosas que eu não posso trazer pro canal. No mais, se inscreve, me siga nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui, porque eu sou mais presente lá. É isso, e... Que vocês tenham sonhos terríveis.